guys. Good evening. How are you doing? Very good. Vamos chegando então. Vamos começar agora a nossa live. A nossa live hoje a gente vai falar sobre past, ou simple past, ou present perfect. E aí, quando é que eu uso o quê? Qual auxiliar que é? É verbo regular? Não é? Quero responder todas essas perguntas para vocês hoje. E nós vamos começar então avisando, a teacher avisando que dia 5 de julho a gente tem um desafio começando juntos aqui. Portanto, eu queria pedir para quem estiver interessado no desafio, já entra lá na minha bio e clica no link azulzinho. O desafio vai ser gratuito, 10 dias de intensivo de inglês para você sair do zero e começar realmente a falar inglês. Vou te dar todos os passos e o jeitinho certo para que você chegue lá, junto comigo, lógico. Eu vou estar sempre junto de vocês. E também quero dizer para vocês que todas as terças e quintas aqui, às 8h30 horário de Brasília, a gente tem live. As lives são para te ajudar com inglês, para te ajudar na rotina, não desistir do inglês e também para te ensinar bastante inglês. Então, venham todos. Hello, welcome teachers, welcome Luiz, welcome my friend, thank you for coming. Então, para começar, eu vou pedir um favor para vocês. A gente vai falar sobre passado hoje, um assunto super legal que interessa a muita gente. Eu vou pedir para você encaminhar para o máximo de pessoas que você sabe que vai precisar do passado, que precisa do passado, que deveria estar estudando inglês comigo ou de qualquer forma deveria estar estudando inglês. E vem aqui com a teacher para a gente começar a falar de passado. Eu sei que você sabe hoje o que é verbo regular, o que é verbo irregular. Provavelmente você sabe também qual é o auxiliar do passado, mas o que a gente vai falar aqui é quando usar e como que você sabe qual que é melhor, como é que você entende melhor o passado e como até responder de forma mais rápida algumas perguntas que você vai compreendendo no passado. Pois é, então nós vamos falar sobre tudo isso aqui hoje. Queria logicamente dizer que estão todos convidados para o desafio, estão todos muito bem convidados para as lives que a teacher faz aqui, todas terças e quintas à noite. Também tem comunidade no Telegram e no WhatsApp, caso você esteja interessado em realmente enfrentar o desafio do inglês. Não é uma coisa de hoje para amanhã que você resolve, é uma coisa que leva uma jornada. E eu vou te ensinar os primeiros passos no desafio do inglês no dia 5 de julho e a gente começa. Para não perder nada, já se inscreve e garante a sua vaga nessa nossa jornada. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre o passado. Primeiro que para você usar o passado, você vai ter já um certo conhecimento de vocabulário no inglês. Porque o passado não é um dos tempos verbais mais fáceis, né? Na verdade, o passado ele é um dos que complica um pouquinho com relação ao uso do auxiliar. Tem verbo regular, tem verbo irregular. Então, tanto o passado simples quanto o presente perfeito, eles fazem papel de passado, ou seja, eles emitem impressão de passado. E para fazer isso, eles precisam, logicamente, do auxiliar. E nesses dois tempos verbais, você tem sim os verbos regulares e os verbos irregulares, que é a primeira coisa que a gente precisa entender. Então é o seguinte, no inglês, a gente tem duas classificações de verbo. A primeira classificação de verbos são verbos regulares, que seja, eles são conjugados de uma forma regular, ou seja, são praticamente iguais no final. Por quê? Porque todos vão terminar com ED. Para terminar com ED é um verbo regular. Quando que eu sei se o verbo é regular ou não? Primeira dica que eu falo é, a maior parte dos verbos em inglês são irregulares. Porém, não são os mais usados às vezes. Os mais usados são alguns característicos irregulares, que você já conhece. To be, o go, o have, o give, alguns verbos comuns, né? Pois é, então, os verbos comuns que são irregulares, você vai ter que saber. Os verbos regulares,
eu uso uma das dicas que eu dou para você é, conhecendo alguns verbos, você sabe se ele é regular ou se ele é irregular. Se você não conhecer os verbos, você não vai ter como saber. Começa com uma lista simples, de 30, 40 verbos, onde você vê ele mais de uma vez, onde você repete ele, onde você pode colocar e fazer exercícios com esses verbos, ok? Então, de 30 a 40 verbos, já começa a te dar uma noção do tamanho, do volume que são os verbos em inglês e da quantidade que é regular, da quantidade que é irregular. Então, desse formato, você vai ter uma compreensão sobre o fato dele terminar em ED ou não ser diferente. Hello guys, sejam todos bem-vindos, fiquem por aqui, a teacher está explicando um pouquinho sobre o passado, como saber a diferença de passado simples, passado perfeito, e a gente começou falando sobre verbos regulares. Os verbos regulares, então, são os terminados em ED. Prestem atenção, não é porque ele termina em ED que ele vai ter o som perfeitamente do E e do D depois do verbo. Por exemplo, danced, não é assim que a gente fala o verbo dance no passado. O verbo é to dance, né? No infinitivo ele fica to dance, porque o infinitivo sempre leva o to na frente para ter o formato de dançar, falar, conversar, todas essas, né? A forma infinitiva to na frente. Quando ele recebe o ED, então, ele pode ter um som de E e T no final, ou ele pode ter um som de E e D no final, ou ele pode ter um som de D somente. E no caso do danced, ele tem um sonzinho meio T no final, então ele fica danced, entende? E alguns outros verbos eles vão ter o D muito mais claro. Então, apesar de todos eles terminarem com ED, os regulares, alguns têm um sonzinho mais parecido com T do que com D, ok? Na hora de pronunciar. Então, é bom a gente conhecer esses verbos antes, né, para você saber como é que é a forma conjugada. Todos os dicionários que você for utilizar, e principalmente os online, né, os online eles vão ter o formato, se ele é verbo regular ou irregular, e qual é a conjugação dele. E além disso, ele também, em alguns dicionários online, ele tem um som que é produzido, ou seja, ele emite o fonema, ele emite o som da palavra para que você saiba como repetir aquela palavra depois. Isso é muito importante e o Google já traz essa ferramenta também para te ajudar. E alguns outros dicionários como Merriam-Webster, que eu indico muito para os alunos, Oxford, Cambridge, outros desses que tem dicionários aqui no online, tá bom? Então a gente falou que o ED ele tem esse som de ED ou de T ou de D no final, porém ele escreve com ED. Outra situação são os verbos irregulares. Por que ele é irregular? Porque ele tem uma terminação não necessariamente padrão, mas se você conhecer os irregulares, pelo menos uns 30 irregulares, você vai saber que eles teoricamente seguem um leve caminho de padrão. Eles não são fiéis ao padrão, mas eles seguem um leve caminho do padrão. Por exemplo, a gente tem verbos como think, que o passado é thought. A gente tem verbos como fight, fought. Esses verbos e mais alguns outros, eles têm a terminação GHT. E você viu que a terminação GHT tem som de T e não aparece os outros sons, nem do G e nem do H, ok? Então, existem alguns verbos que são repetitivos, ou seja, eles são irregulares porque eles repetem a forma do padrão, né? Que é a forma que é o infinitivo sem o to, mas é a forma que está no presente. Por exemplo, o verbo cut. O verbo cut, ele não transforma no passado, ele fica cut no passado e ele fica cut no particípio. Então, ele não tem mudança. E alguns outros verbos, como hit e outros, também entram nessa mesma categoria. Então, ele não tem um padrão, porém, alguns conjuntos de verbos vão seguir alguns padrões, tá? Então, os verbos irregulares e os verbos irregulares juntos, eles estão numa tabela. Mas, normalmente as tabelas estão com os irregulares, porque os regulares, automaticamente, a gente sabe que termina com ED. Os irregulares, eles vão vir, a maioria das vezes, com uma terceira coluna, que é a coluna que chama particípio. Por que chama particípio? Porque o particípio, ele é o verbo conjugado do presente perfeito. Então, o particípio, ele normalmente segue o padrão irregular que o passado segue. Alguns se repetem do passado para o particípio, alguns não. Teacher, quando eu vou usar? Quando eu estiver utilizando o tempo verbal do passado simples, eu vou utilizar os verbos regulares ou não no formato do passado.
Quando eu estiver utilizando o presente perfeito, eu vou utilizar a linha, né, a tabelinha no particípio, o verbo no formato do particípio, e eu vou usar o have como auxiliar. Agora a gente vai entender como utilizar. Então, nós temos aqui dois auxiliares, o did e o have. O did é um passado simples e o have é um passado que a gente chama de presente perfeito, tá? No inglês, o passado simples, ele serve para mostrar uma data marcada, um momento exato na sua vida. O presente perfeito, na verdade, ele serve para contar uma história, onde aquilo começou com uma certa antecedência, começou algum tempo atrás, continua por agora e provavelmente vai ter continuação no futuro, ou seja, não é uma coisa terminada ainda. Você pode dizer que você estuda inglês por muitos anos, mas não significa que você parou de estudar. Então, uma frase no presente perfeito fica I have been studying English for many years. Been studying English, ou seja, estou estudando inglês, né, no gerúndio mesmo assim, se não fosse no gerúndio, também passaria essa impressão de que você tem estudado por algum tempo no passado, estuda agora e vai estudar ainda muito tempo no futuro. Vocês viram que o auxiliar aí foi o have, e que eu usei o verbo conjugado. Isso não acontece no passado, porque no passado, quando eu tiver o auxiliar did, eu não conjugo o verbo. E quando que eu vou ter esse auxiliar did? Nas perguntas e nas negativas. Quando que a gente consegue utilizar o verbo conjugado? No regular ou no irregular? Hello, Carlos, welcome. Vamos lá, a gente está falando sobre verbos no passado. Irregulares e regulares. E os irregulares, eles são utilizados, assim como os regulares, quando não tem auxiliar did na frase, ou seja, nas afirmativas na maioria das vezes. Quando que eu vou usar numa negativa? Quando eu estiver respondendo, por exemplo, assim, no, I don't, e uma continuação. Porque se tiver o did naquela sentença, eu não posso conjugar o verbo, ok? Beleza, então vocês entenderam que o passado e o presente perfeito já tem uma grande diferença aí. Quando eu uso auxiliar no passado, eu não uso o verbo conjugado. Quando eu uso auxiliar no presente perfeito, eu uso o verbo conjugado, ok? E no presente perfeito, eu nunca deixo de usar o auxiliar. Todas as frases afirmativas, negativas, interrogativas, eu tenho have, eu tenho has, ou eu tenho had, vai depender se o meu auxiliar vai estar no tempo presente perfeito, passado perfeito ou futuro perfeito. Mas a gente está focado aqui em presente perfeito, ou seja, have e has. Quando que eu uso has? Quando eu tiver he, she, it. Quando eu estiver falando da terceira pessoa, he, she ou it. Quando que eu uso os outros para qualquer outra pessoa? I, you, they, we, todas as pessoas. Então, quando eu faço uma frase, por exemplo, que eu visitei algum país, eu tenho uma frase clássica no presente perfeito, onde eu só uso o presente perfeito para isso. Have you ever been to Paris? Have you ever been to New York? Você já esteve em Paris? Já esteve em Nova York? Então, esse formato eu consigo saber se você fez alguma coisa que eu acredito que seja inédita ou inusitada, ou até mesmo que seja uma das primeiras vezes que você fez alguma coisa diferente, entende? Então, have you ever been? É esse formato de pergunta que a gente pergunta coisas que a gente acredita que seja inédita, vamos dizer assim, ok? Porém, no geral, como o presente perfeito fala de alguma coisa que aconteceu no passado e continua no presente e pode ter continuidade no futuro, a gente se confunde em quando isso é passado e quando a gente tem que usar o presente sim, o passado simples do did. Então, existem duas regrinhas muito importantes para você lembrar. Primeiro, procure as palavras que são característicos de um ou característicos de outro. No presente perfeito, as características são a palavra ever, a palavra been, o auxiliar have ou has e também palavras como since e for, que since é desde e for é por tanto tempo, ok? No passado eu até uso since e for, mas eu uso muito mais marcado uma data, um período. Por exemplo, last year I went to Peru.
Se eu falei last year, eu tô falando especificamente de um momento marcado. Mesmo que eu possa voltar no Peru algum dia, eu ainda tenho que usar o passado simples, entende? Então, last year I went to Peru. Eu went, né, que eu usei que é o go no passado, e eu não usei o did na frase, porque ela foi uma afirmativa. Mais uma pergunta, a pergunta seria, did you go to Peru? E não did you went? Mesmo que o went seja a conjugação do passado, se eu tenho um auxiliar ali, quer dizer que eu não preciso conjugar o passado. Isso facilita a nossa vida em muitas das vezes, mas de vez em quando confunde. Então lembrem-se, anota aí bem grande, perguntas e negativas, eu não conjugo o verbo no passado. Eu não coloco ed, eu não vejo se ele é irregular, eu não preciso mexer com ele. Tá resolvido o meu problema. Eu só preciso pensar se ele é regular ou se ele é irregular e realmente transformar ele se for uma afirmativa. Quando eu estiver afirmando alguma coisa, ou quando alguém estiver afirmando alguma coisa, ou quando eu for afirmar alguma coisa por alguém. Entendem? Very good. Quando que eu vou usar o passado, então? Quando eu tiver períodos marcados. Por exemplo, last night foi ontem, yesterday ontem, this morning que foi esta manhã, last year ano passado. Quando eu tiver um período marcado, eu tenho uma indicativa de passado simples, me mostra um passado simples, entendem? Logicamente que o passado simples, ele também por exemplo, assim como o presente, ele tem essa ligação com o auxiliar. Se eu tenho auxiliar, eu não mexo no verbo, se eu não tenho auxiliar, eu mexo no verbo. O presente perfeito é mais simples, ele não tem essa oscilação. Ele sempre vai precisar do auxiliar e ele sempre vai precisar do verbo conjugado. Então, ele tem uma facilidade da gente não errar nesse sentido, tá sempre ali conjugado, ok? O presente perfeito, a característica dele é que aquela ação começou no passado, mas que ela não está completa, porque teoricamente você não morreu ou você não vai parar de fazer aquela ação. Por isso ele é um tempo verbal que não existe no português, e aí o brasileiro fica mais inseguro de utilizá-lo. Porém, se você entender que ele é utilizado para situações em que você, por exemplo, where have you been living? Aonde você mora? O melhor jeito de você perguntar onde uma pessoa mora, principalmente porque ela não morreu ainda, ela pode mudar de localização, ela pode mudar de endereço, é utilizando o presente perfeito. Uma outra situação que a gente usa muito o presente perfeito é quando a gente está falando de situações inéditas. Numa pergunta, have you ever jumped on a bridge? Bungee jumping. Have you ever float on a plane? Né? Have you ever... Não sei, tem várias perguntas que você pode usar com have you ever. Have you ever been to China? Já esteve na China? Então, todas essas perguntas de ineditismo, que a gente pode chamar, elas são feitas com present perfect e né, o conjunto assim, have you ever? Esse conjunto, ok? Very good. Então, agora a gente sabe que o passado tem data marcada, que o passado usa o verbo regular ou irregular na coluna do meio, que a gente usa o auxiliar e a gente não mexe o verbo quando a gente usa o auxiliar, e também que eu tenho palavras características do passado, como yesterday, last night, last week, last year, qualquer uma desses de last, ou the day before yesterday, o dia anteontem, né, the day before yesterday. Então tudo isso que marca tempo, que marcou um período, ele é passado simples. A gente usa did, ou a gente usa ed, ou a gente usa o verbo no formato irregular. Quando a gente está falando de comecei alguma atividade alguns anos atrás, mas eu continuo com essa atividade, eu gosto dessa atividade, por exemplo, I run, não, né, eu quero falar que eu tenho algum tempo que eu faço isso, então, I have been running for a couple of years, ou então eu posso falar, I have run for a couple of years. Então, eu usei ou no continuous ou não, mas eu disse que eu comecei em algum tempo, continuo fazendo essa atividade que é run e vou continuar por mais algum tempo porque eu não tenho intenção de parar, entende? Tudo isso numa frase só. Então, o presente perfeito, ele tem essa sensação de continuidade, principalmente de que ele começou numa antecipação, ele começou em alguma coisa anterior. Por isso, quando as pessoas aprendem o presente perfeito, elas ficam sempre na dúvida, coloco o passado simples ou coloco o presente perfeito?
Qual que é a diferença? Então, a maior diferença é tempos marcados. O passado simples sempre tem um período marcado. É ontem, é ano passado, é mês passado, é dia antes de ontem, de manhã, é um período marcado. Então, eu falo do momento. O presente perfeito, além de usar o auxiliar have ou has, ele não tem um período marcado. Ele começou um tempo, ele continua por agora e eu não sei se eu vou continuar ou não, porque ele é contínuo. Como não tem no português, as pessoas ainda ficam um pouco confusas em quando usar. Mas entendam, se você sentir que é uma ação que tem continuação, não que ela está sendo feita agora, nesse momento, né? Eu não preciso estar estudando alemão para dizer que I have been studying German, né? Algum tempo atrás. Porque se eu falar I have been studying, significa que já comecei algum tempo atrás. Significa que eu ainda estou fazendo isso. E significa que eu ainda tenho muito para estudar. Porque a gente ainda tem muito para estudar sempre, inclusive no inglês. Então, eu sempre falo I have studied English for many years. Eu já estudo inglês há muitos anos, ainda tenho muito para estudar. Não significa que eu acabei. Se eu falar I studied English yesterday, ou seja, eu já estudei ontem e eu já parei de estudar. Eu não estou falando de uma continuação. E uma outra coisa, por exemplo, eu posso falar assim, I studied English last year. Significa que last year eu estudei inglês, mas que esse ano I'm not studying English anymore. Subentende-se que não está estudando mais agora. Hello guys, sejam todos bem-vindos. Então a gente está falando um pouquinho sobre passado e presente perfeito. Eu não tô vendo perguntinhas de vocês, eu tô imaginando que vocês estão entendendo tudo, mas se vocês não entenderam alguma coisa, mandem perguntas para a teacher aqui que eu respondo. Então vamos revisar algumas frases então. Vocês entenderam a diferença? Uma que você tem um passado que você fala que você estudou o ano passado, teoricamente você está mostrando para as pessoas que você acabou aquela sequência, que você acabou o estudo, você parou de estudar. Mas, quando eu uso o Present Perfect, eu não vou falar que foi o ano passado, eu não vou falar quando eu comecei, mas eu comecei algum tempo atrás e eu continuo fazendo essa atividade, eu continuo estudando inglês. Entendem a diferença? Very good. Então, vamos ver algumas frases que vão nos ajudar a falar. Por exemplo, a gente falou de last year, last week, e yesterday, the day before yesterday, que é o dia antes de ontem, que é antes de ontem em português. A gente também tem marcações do presente perfeito como ago, since, for, né? Ago é anos atrás, quando a gente usa anos atrás, years ago a gente usa. Quando a gente usa since, é desde algum período, então since last years, desde o ano passado, for many years. For many years é por muitos anos. Então a palavra for, a preposição for, a preposição since, a preposição ago são preposições que usam-se muito no passado simples ou no presente perfeito, tá? Porém, no presente perfeito ela não pode ser marcada exatamente quando aconteceu, só sabemos que foi no ano passado. Legal. Sabemos também que a gente não conjuga os verbos quando tiver com auxiliar did. Eu tenho verbos regulares e irregulares no passado, mas eu não conjugo eles se for frases negativas e frases interrogativas. Eu só conjugo ele nas frases afirmativas porque ele não leva auxiliar nas frases afirmativas. Por exemplo, I studied English last week. Eu estudei inglês semana passada. Não significa que eu não estude mais, mas significa que eu terminei um estudo, terminei um período, terminei uma sequência, uma coisa que eu tinha planejado, entende? Ok, e eu posso falar também I have studied English for many years. For many years não mostra quando eu comecei, mas diz que existe um período longo que eu venho fazendo isso. Por vários anos eu venho fazendo isso, ok? Aí a gente tem... Não esqueçam que o presente perfeito, ele pode ter o auxiliar have ou has. Quando que ele vai ter o has? Quando estiver falando usando a terceira pessoa. He, she ou it, ok? She has studied English. Por que eu falo studied? Por que tem ed no final? Porque o study é um verbo regular, por isso ele tem ed. Se ele tem ed no passado, ele tem ed no presente perfeito, ele é a mesma coisa, ok? Aí facilita a nossa vida. Aí a gente tem o que? Frases comuns. I went to work.
significa que eu fui ao trabalho. Ponto. Se eu falei I went, provavelmente estou falando de um dia próximo ou de uma situação próxima desse momento, ok? Beleza, e usar o passado simples. Aí eu posso falar agora outras frases como What were you doing at 2 a.m. Saturday? Aqui eu estou usando contínuos no passado. Posso dizer I was asleep. Eu estava dormindo. E esse asleep aí não é verbo. Asleep é dormindo. Did you go to the gym yesterday? Uma pergunta, uma question. Eu usei auxiliar lá no começo, como a regra sempre diz, auxiliar é a primeira coisinha que vem na frase. What did you do in your last holiday? O que você fez no seu last holiday? Eu estou sendo específica por um período, o último feriado, last holiday. His parents married in 2004. His parents, os pais, married, casaram-se, né? In 2004. I didn't text my friend yesterday. Putz, esqueci de escrever o meu amigo yesterday. Very good. No presente perfeito, a gente vai usar com situações de moro, atividades que eu estou fazendo e perguntas de ineditismo. Então, vamos lá. Have you ever been to United States already? He has already gone to work early. Aqui, ó, no he has already gone to work early significa que ele foi, mas não necessariamente que ele voltou. Se eu falo he went to work, ele foi e já voltou. Por isso que deve ser um dia anterior ou para antes. Se eu falo he has already gone to work, eu sei que ele já foi, mas eu não sei informações se ele já voltou, ok? Essa é uma grande diferença também. How long have you been living in the US? É uma frase muito característica para quanto tempo você mora em algum lugar. How long have you been living in US? In the US, nos Estados Unidos, tá? The United States. Have you ever been to China? Pergunta de ineditismo. Have you ever been to China? I have gone to the gym every day in the morning. I have gone to the gym every day in the morning. Então, a preferência é ir pelas manhãs. Mas ele está dizendo que ele sempre vai pelas manhãs. Mas não está passando muita informação de quando ele começou a ir pelas manhãs na academia. É esse que é o foco que ele tem nessa frase, né? Então, o passado simples, a ação começa e se encerra no passado. Uma data, um momento específico, uma data marcada e não necessariamente tem influência no que você está vivendo hoje ou na ação que você está conversando agora. Já o presente perfeito, a ação não tem data específica na maioria das vezes, tá? E quando, não importa muito, mas o resultado disso está fazendo efeito hoje em dia, né? Você está falando inglês, você continua indo na ginástica, você ainda está morando num lugar, né? Ou você já fez alguma coisa que você considera inédito, ou que a gente considera inédito. E essa ação não se encerra completamente no passado, ela ainda não se encerrou, ela pode se encerrar no futuro e vai ter influência nesse seu presente, ou ainda estar acontecendo, você ainda está tendo uma rotina de estudos, ainda está morando fora em algum lugar, né? Já o passado perfeito, que é uma outra ação onde a gente usa o had em vez de o have, em vez do has, a gente vai ter uma ação completa, mas aí a gente vai ver uma outra história. Portanto, pessoal, hoje eu falei para vocês de passado, falamos como usar o passado simples, como usar o passado perfeito. Se você tem alguma dúvida, manda para a teacher, não fique com vergonha, eu quero te ajudar. Eu quero responder as suas dúvidas, eu quero que você entre na rotina de estudar junto comigo. Vamos estudar todo dia, pelo menos um pouquinho, meia hora por dia é o suficiente. Então eu espero você na semana do desafio, na semana não, no nosso desafio de 10 dias, que vai ser um desafio intenso para te levar do zero a realmente começar a conversar em inglês. Eu quero te mostrar todas as dicas que eu posso nesse período de 10 dias. A gente vai se ver todo dia praticamente, não, todos os dias mesmo a gente vai se ver a partir do dia 5 de julho. Se inscreva, é somente nessa participação mais efetiva nas comunidades, nas coisas todas, somente para quem se inscrever
no nosso desafio da liberdade do inglês. A inscrição, ela é gratuita, o link está no meu perfil, né, no isa.english, lá tem um link para que você participe do desafio do Liberte o Seu Inglês. São 10 dias intensivo, de graça, com material exclusivo, com live todo dia, com aula todo dia, com conversation, com speaking, com reading, com vocabulary, com muitas coisas boas. E aí a gente está aqui também em lives nesse período até chegar o dia 5 de julho, todas terças e quintas, 8h30 da noite, horário de Brasília. A gente está aqui no Insta e sábado, 12h30, a gente está no Zoom ou no Insta com uma outra aula. Então, pessoal, passei todas essas informações. Tossi. Passei todas as informações. Espero que vocês tenham entendido. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Tô vendo minhas anotações aqui. Ok. Thank you very much. Thanks for coming. Dá um pulinho lá para responder as coisinhas que a teacher tá falando. E agorinha no Stories eu vou responder uma outra perguntinha que eu fiz para vocês, para ver se vocês sacaram o que é. E espero vocês aqui comigo acompanhando, participando da comunidade. Espero que eu tenha ajudado. See you guys later.